A Segunda Guerra Mundial não foi apenas o maior conflito armado da história, ela redefiniu o destino da humanidade. Entre o 1º de setembro de 1939 e o 2 de setembro de 1945, o mundo mergulhou em um cenário de destruição sem precedentes. Mais de 70 países se envolveram diretamente nos combates e cerca de 70 milhões de pessoas perderam a vida. Foi um confronto global entre ideologias, impérios e ambições, travado em todos os continentes e mares, do deserto africano às florestas do Pacífico. Nenhum conflito antes ou depois teve um impacto tão profundo na política, na sociedade e na própria forma como a humanidade entende a guerra. Tudo começou como uma consequência direta das feridas deixadas pela Primeira Guerra Mundial. O Tratado de Versalhes, assinado em 1919, impôs à Alemanha duras punições econômicas, territoriais e militares. Humilhada e arruinada, a nação viu crescer em seu interior um sentimento de vingança. Foi nesse contexto de crise que surgiu Adolf Hitler, líder do Partido Nazista, prometendo restaurar a glória alemã e construir um império de 1000 anos. Ao lado de regimes totalitários como o de Benito Mussolini, na Itália, e do Japão imperial de Hirohito, Hitler formaria o núcleo das potências do eixo, uma aliança disposta a reescrever a ordem mundial à força. Parte 1. As causas e o estopim do conflito. A década de 1930 foi marcada por instabilidade política, crise econômica e ascensão de regimes autoritários. Enquanto as democracias ocidentais ainda lidavam com as consequências da Grande Depressão, movimentos ultranacionalistas ganhavam força prometendo ordem e grandeza. A Alemanha, sob o comando de Hitler, iniciou um vasto programa de rearmamento, violando os termos do Tratado de Versalhes. Em 1936, tropas alemãs ocuparam a Renânia, região desmilitarizada, sem reação das potências europeias. 2 anos depois, a Áustria foi anexada ao Terceiro Reich no episódio conhecido como Anschluss. A falta de uma resposta firme por parte do Reino Unido e da França apenas encorajou a expansão nazista. O apaziguamento chegou ao auge em 1938, quando a Conferência de Munique permitiu que Hitler anexasse a região dos Sudetos, na Tchecoslováquia, sob a promessa de não buscar mais territórios. Essa promessa durou pouco. Em março do ano seguinte, a Alemanha ocupou o restante da Tchecoslováquia. Paralelamente, Mussolini avançava sobre a Etiópia e a Albânia, e o Japão, com ambições imperialistas na Ásia, invadia a China em 1937, iniciando a Segunda Guerra Sino-Japonesa. O mundo caminhava rapidamente para um conflito global, e os sinais de que uma nova guerra era inevitável tornavam-se cada vez mais claros. O estopim veio no 1º de setembro de 1939, quando a Alemanha invadiu a Polônia sob o pretexto de proteger minorias germânicas. Utilizando a tática da Blitzkrieg, guerra relâmpago, as forças alemãs avançaram com velocidade devastadora, combinando ataques aéreos e blindados com infantaria móvel. 2 dias depois, França e Reino Unido declararam guerra à Alemanha, dando início ao maior conflito da história. Poucas semanas mais tarde, a União Soviética também invadiu a Polônia pelo leste, cumprindo um pacto secreto firmado com Hitler no Pacto Molotov-Ribbentrop. A Europa estava em guerra e não havia mais caminho de volta. Os meses seguintes mostraram que a guerra seria muito mais ampla do que a primeira. Em abril de 1940, a Alemanha invadiu a Noruega e a Dinamarca. Em maio, lançou sua ofensiva sobre a França, Holanda, Bélgica e Luxemburgo. Paris caiu em junho e o Reino Unido ficou sozinho na luta contra o eixo na Europa Ocidental. Enquanto isso, o Japão consolidava seu domínio no Pacífico e ameaçava as colônias europeias na Ásia. O mundo assistia atônito ao ressurgimento de impérios e ao colapso das democracias. A Segunda Guerra Mundial havia começado com força total e estava prestes a se tornar um conflito verdadeiramente planetário. Parte 2. O domínio do eixo e a expansão global do conflito. Entre 1941 e 1942, as potências do eixo atingiram o auge de seu poder. A Alemanha havia conquistado quase toda a Europa continental e, ao lado da Itália, controlava vastas regiões do norte da África. No leste, Hitler lançou a maior operação militar da história, a invasão da União Soviética, em 22 de junho de 1941, com mais de 3 milhões de soldados. O objetivo era destruir o comunismo e conquistar o Lebensraum, espaço vital, para o povo alemão. As vitórias iniciais foram rápidas e devastadoras, levando o exército alemão até os portões de Moscou. Mas a chegada do inverno russo e a feroz resistência soviética transformariam a campanha em um pesadelo. Enquanto isso, no outro lado do mundo, o Japão buscava consolidar seu império no Pacífico.
Em 7 de dezembro de 1941, aviões japoneses atacaram a base naval americana de Pearl Harbor, no Havaí, destruindo parte da frota dos Estados Unidos e forçando a entrada do país na guerra. Poucos dias depois, a Alemanha e a Itália declararam guerra aos americanos. O conflito, que antes se concentrava principalmente na Europa e no norte da África, tornava-se verdadeiramente global, com batalhas travadas em todos os continentes e oceanos. A entrada dos Estados Unidos e a aliança com o Reino Unido e a União Soviética criaram uma coalizão poderosa, os Aliados, determinada a derrotar o eixo em todas as frentes. A guerra no norte da África tornou-se outro campo de batalha crucial. Tropas britânicas enfrentaram as forças do Afrika Korps, lideradas pelo lendário Marechal Erwin Rommel, conhecido como a Raposa do Deserto. Após anos de combates intensos, a vitória aliada em El Alamein, em outubro de 1942, marcou um ponto de virada e forçou a retirada das forças do eixo. Em seguida, a Operação Tocha levou tropas americanas e britânicas ao norte da África, completando a derrota das potências fascistas na região. O controle do Mediterrâneo abriu caminho para a invasão da Itália e aproximou os aliados do coração da Europa nazista. No fronte oriental, a guerra tornou-se uma luta de sobrevivência. A Batalha de Stalingrado, travada entre agosto de 1942 e fevereiro de 1943, foi um dos confrontos mais sangrentos da história, com milhões de mortos. A vitória soviética marcou o início do recuo alemão e mudou o equilíbrio de forças no leste. No Pacífico, a Marinha dos Estados Unidos venceu a Batalha de Midway em junho de 1942, destruindo 4 porta-aviões japoneses e revertendo o curso da guerra naval. A partir daí, os aliados começaram a recuperar território em múltiplas frentes, transformando o que antes era uma série de derrotas em uma lenta, mas constante, contra-ofensiva global. Se você está gostando dessa viagem pela história, não esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para acompanhar cada novo episódio. E comenta aqui embaixo qual batalha ou acontecimento da Segunda Guerra você quer ver analisado em detalhes nos próximos vídeos. Sua sugestão pode se tornar o próximo tema aqui no canal. Parte 3. A virada dos aliados e o Dia da Libertação. Com a vitória em Stalingrado e o avanço no norte da África, os aliados começaram a recuperar terreno em diversas frentes. A invasão da Itália em julho de 1943 marcou o início da ofensiva no ventre macio da Europa. Tropas britânicas e americanas desembarcaram na Sicília e avançaram para o continente, forçando a queda de Benito Mussolini e a rendição italiana. No entanto, os alemães rapidamente assumiram o controle do território, transformando a península em uma longa e sangrenta linha de combate. Enquanto isso, os bombardeios aliados devastavam cidades alemãs, enfraquecendo a indústria de guerra nazista e preparando o terreno para a libertação do continente. O ponto de virada decisivo veio em 6 de junho de 1944, com a Operação Overlord, o famoso Dia D. Mais de 150 mil soldados aliados desembarcaram nas praias da Normandia, no norte da França, enfrentando forte resistência alemã. Foi a maior operação anfíbia da história e marcou o início da libertação da Europa Ocidental. Em poucas semanas, Paris foi libertada e as forças aliadas começaram a avançar em direção à Alemanha. Simultaneamente, a União Soviética lançava grandes ofensivas no leste, empurrando as forças do eixo para trás em uma implacável contra-ofensiva. O avanço aliado revelou ao mundo os horrores do regime nazista. À medida que libertavam territórios, as tropas descobriram campos de concentração e extermínio, onde milhões de judeus, ciganos, homossexuais e outras minorias haviam sido assassinados. O Holocausto, como ficou conhecido, expôs a verdadeira dimensão dos crimes cometidos pelo Terceiro Reich e chocou a consciência mundial. A guerra já não era apenas uma luta por território ou poder, mas também uma batalha moral contra a barbárie e o genocídio. A divulgação dessas atrocidades fortaleceu a determinação dos aliados em levar a guerra até o fim, custasse o que custasse. Enquanto o cerco se fechava, a Alemanha enfrentava um colapso militar e político. Em dezembro de 1944, Hitler tentou uma última ofensiva no fronte ocidental, a Batalha do Bulge, nas Ardenas. Apesar de causar pesadas baixas aos aliados, a ofensiva fracassou e esgotou os últimos recursos do exército alemão. A partir dali, a derrota era apenas questão de tempo. No início de 1945, as tropas soviéticas avançavam em direção a Berlim pelo leste, enquanto britânicos, canadenses e americanos pressionavam pelo oeste. A guerra estava chegando ao seu clímax, e com ela, o fim de uma era sombria. Parte 4. A queda dos impérios e o fim da guerra.
No início de 1945, a Alemanha estava em colapso. Cercada por todos os lados, sofrendo com escassez de recursos e bombardeios constantes, sua derrota era inevitável. Em abril, as tropas soviéticas invadiram Berlim, enfrentando feroz resistência nas ruas da capital nazista. Enquanto isso, os exércitos aliados avançavam pelo oeste, libertando campos de concentração e tomando as últimas posições defensivas alemãs. Em 30 de abril, Adolf Hitler tirou a própria vida em seu bunker. Poucos dias depois, em 8 de maio, a Alemanha assinou sua rendição incondicional. A guerra na Europa chegava ao fim, deixando um continente em ruínas e milhões de vidas perdidas. Mas no outro lado do planeta, o Japão ainda resistia. Determinado a lutar até o fim, o Império Nipônico ignorou os pedidos de rendição dos aliados, mesmo após a queda da Alemanha. Os combates no Pacífico continuaram violentos, com batalhas sangrentas em ilhas como Iwo Jima e Okinawa. Diante da perspectiva de uma invasão terrestre que poderia custar milhões de vidas, os Estados Unidos decidiram usar uma nova arma, a bomba atômica. Em 6 de agosto de 1945, Hiroshima foi devastada. 3 dias depois, Nagasaki teve o mesmo destino. O poder destrutivo dessas armas forçou o imperador Hirohito a anunciar a rendição do Japão em 15 de agosto. O mundo assistiu atônito ao encerramento do conflito mais devastador da história. Em 2 de setembro de 1945, a rendição formal japonesa foi assinada a bordo do navio USS Missouri, marcando oficialmente o fim da Segunda Guerra Mundial. As consequências do conflito foram imensas. Cidades inteiras haviam sido reduzidas a escombros, impérios desapareceram, novas fronteiras foram traçadas e a geopolítica mundial foi transformada. Estados Unidos e União Soviética emergiram como superpotências, inaugurando uma nova era de rivalidade ideológica, a Guerra Fria, que dominaria o mundo nas décadas seguintes. O legado da guerra não se limitou à política. Ela impulsionou avanços tecnológicos, científicos e médicos, mas também deixou lições dolorosas sobre o preço do ódio e do extremismo. Organizações internacionais como a Organização das Nações Unidas foram criadas para evitar que um conflito semelhante voltasse a ocorrer. Acima de tudo, a Segunda Guerra Mundial mostrou ao mundo que a paz não é um estado natural, mas sim uma conquista que exige vigilância constante, cooperação entre nações e compromisso com a memória histórica, para que os erros do passado jamais se repitam. Conclusão: lições escritas com sangue. A Segunda Guerra Mundial foi mais do que um confronto militar. Foi uma redefinição completa do mundo moderno. Ela mostrou o pior e o melhor da humanidade. O ódio capaz de gerar genocídios, mas também a coragem de milhões que lutaram por liberdade. Em cada batalha e em cada sacrifício, a humanidade aprendeu que a intolerância, a ambição desmedida e o desprezo pela vida humana podem levar à destruição global. O conflito deixou marcas profundas na memória coletiva e moldou o futuro das relações internacionais, da ciência, da política e da cultura. Hoje, quase um século depois, suas lições continuam fundamentais. Entender suas causas, suas consequências e os horrores que causou é essencial para garantir que a história não se repita. Honrar a memória das vítimas e dos que lutaram é um dever de todas as gerações. A Segunda Guerra Mundial permanece como um alerta, um lembrete de que a paz é frágil e que sua preservação depende da nossa capacidade de aprender com o passado e agir com sabedoria no presente. Se você quer conhecer a participação do Brasil nesse conflito colossal e descobrir como a coragem de milhares de brasileiros ajudou a mudar o rumo da guerra, assista agora ao vídeo Quando a Cobra Fumou, a história da Força Expedicionária Brasileira, aqui no canal. Lá, contamos em detalhes como a FEB atravessou o oceano, lutou nas montanhas da Itália e escreveu um dos capítulos mais heróicos da nossa história. Clique e continue essa jornada pelo passado que moldou o mundo em que vivemos.